Tiago capítulo 4, nós trabalhamos do verso 1 até o verso 12, hoje nós iremos do verso 13 até o verso 17. A palavra de Deus, ela diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar mais uma vez? Pai, Tua palavra é a única que tem o poder de nos transformar, a única que tem poder de nos convencer, a única que tem poder de abrir os nossos olhos. Faça isso pelo poder do Teu Espírito e da Tua palavra essa noite, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Tiago, ele não muda de assunto. Você vê que Tiago ele tem um fio condutor. E aqui Tiago, mais uma vez, ele tem em mente a questão do orgulho. Tiago ainda tem em mente essa questão do orgulho, da soberba, da arrogância. Então aqui no verso 16, quando ele fala, vós que jactais das vossas arrogantes pretensões. Então, ele agora está alertando ao povo que vive de maneira orgulhosa, arrogante, não levando Deus em conta na perspectiva de planejar a vida. Então Tiago, ele começou mostrando para nós, lá no capítulo 1, que quando eu e você passamos por problemas, sofrimento, dificuldades, ele nos chama à humildade, ele nos chama a renunciar ao orgulho, porque ele vai dizer, se você está com dificuldade, se você precisa de sabedoria, se você não sabe lidar com as situações adversas que têm chegado até a sua vida, peça a Deus, ore ao Senhor, mas ore com fé, não duvidando. E aí ele vai mostrar para nós que pessoas de mente dividida, pessoas inconstantes, pessoas que não são de decisão concreta, pessoas que não se firmam na palavra, esses Deus não escuta. Então Deus o tempo inteiro aqui na carta de Tiago, Ele está nos mostrando que nós devemos renunciar à arrogância. No capítulo 2 ele vai falar para mim e para você sobre pessoas que são mais humildes, os pobres, que às vezes entram na igreja e a gente olha meio torto. Às vezes a gente gosta de agradar aquelas pessoas que não precisam de agrado. A gente gosta de presentear quem não precisa de receber presente. A gente gosta de paparicar esse tipo de gente. E a gente esquece daqueles que são necessitados. E isso é orgulho. É nós determinamos o que fazemos e o que nós não fazemos, quem nós amamos e quem nós não amamos. E Deus abomina isso. Deus fala, não, a acepção de pessoas é pecado, é maligno. Depois Tiago ele vai falar da língua. Ele vai falar do poder da língua. E ele nos chama a dominar a língua. Quem domina a língua, domina o corpo. Se você consegue dominar aquilo que você fala, você consegue ter domínio sobre o resto do corpo. Você consegue ter domínio sobre os seus impulsos pecaminosos. E ele vai dizer da sabedoria do alto e da sabedoria terrena. A sabedoria do alto é a sabedoria humilde, onde você se submete a Deus. E a sabedoria terrena, maligna, demoníaca, é aquela que eu e você gostamos às vezes de usar, excluindo Deus, como Deus do mundo. No capítulo 4, ele ainda tem um fio condutor falando de arrogância, de orgulho. E ele vai mostrar para mim e para você de onde procede as brigas, as contendas, que há na igreja, que há na família, que há no casamento, que há entre pais e filhos. Se não, da onde? Do nosso coração. Tiago, ele começa o capítulo 4 dizendo que o problema nos relacionamentos são porque eu e você temos desejos egoístas. Nós só pensamos em nós mesmos. Nós somos orgulhosos. Nós somos prepotentes. Nós não levamos em consideração o bem do outro.
Nós, como maridos, não amamos a esposa como Cristo amou a igreja. E às vezes nós impomos a nossa lei. Isso é orgulho. Do mesmo jeito, as esposas também. Às vezes não se submetem ao senhorio de Cristo através da submissão do marido. E tudo isso é de um coração orgulhoso, de um coração arrogante, que diz em alto, claro e bom som para Deus: eu não preciso de você, eu sou autossuficiente. E lembra, Tiago está sempre trabalhando, mostrando para mim e para você, que o cristianismo verdadeiro, a fé verdadeira, a fé que salva, a fé que transforma, é a fé que é visível, é a fé que é vista. Por isso que ele vai marcar com muita precisão no capítulo 2, que fé sem obras ela é morta. Então, nós fazemos as boas obras não para sermos salvos. Porque somos salvos, nós fazemos boas obras. Então, a gente pode observar, meus irmãos, que isso tudo vem de um coração arrogante, que às vezes quer ser independente. Às vezes canta louvores ao Senhor, diz: Senhor, eis-me aqui, mas a vida demonstra totalmente ao contrário. E aqui, dos versos 13 até o verso 17, ele vai mostrar para nós, mais uma vez, a arrogância das pessoas em planejar a vida, planejar o futuro, e não levar Deus em conta. Isso aqui é arrogância, é orgulho, é soberba, é dizer: Deus, eu não preciso de você, eu tenho o controle do meu universo, eu tenho o controle da minha vida, eu determino o que vai acontecer e o que não vai acontecer. É isso que nós estamos dizendo a Deus quando nós estamos vivendo sem levar em consideração a vontade de Deus para nós. Então observa, meus irmãos, de maneira muito clara e prática, eu e você podemos estar em uma vida de constante ofensa ao Senhor. E talvez o nosso coração enganoso tenha dito para nós: não, você é uma boa pessoa, você não mata, você não rouba. E aí o nosso padrão é muito baixo. E aí nós nos descansamos nas nossas boas obras, porque o nosso padrão é tão baixo, a nossa régua é tão baixa, que aí o nosso coração diz para mim e para você: você não precisa de mudar, vai na sua força, é isso aí. Você é um bom marido, você é uma boa esposa, você é um bom servo, uma boa serva, um bom filho, um bom pai. E a gente vai vivendo assim, e acreditando nessa mentira, até que um dia possa ser tarde demais, para mim e para você. Porque vai ter um dia que será tarde demais para todo mundo, onde Cristo estará de pé diante do seu trono, julgando todo o universo. E aí aquelas pessoas que viveram a vida inteira assim, Cristo vai dizer: eu não te conheço, nunca te vi, quem é você? Então, meus irmãos, é extremamente importante eu e você entendermos que quer comais, quer bebais, é para a glória de Deus. Tudo importa. O que você pensa importa, o que você faz importa, o que você planeja importa. Porque o mundo é de Deus, tudo é de Deus, tudo vem de Deus. E se eu e você somos crentes, nós devemos aprender a planejar. E não somente planejar, mas planejar de maneira correta, colocando Deus em primeiro lugar, colocando a vontade revelada de Deus em primazia nas nossas vidas. É isso que Tiago quer nos mostrar essa noite. Eu quero ler para vocês um texto que eu li há alguns anos, eu escrevi. E o texto ele tem por título A Pessoa Mais Infeliz do Mundo. E o texto diz assim: a pessoa mais infeliz do mundo passou o ano preocupado com a saúde. Fez exames, tomou remédios, foi ao hospital, mas não pensou em Deus. Ela gastou as forças trabalhando muito, lutou por um emprego melhor, tentou uma promoção, mas não consultou a Deus. A pessoa mais infeliz do mundo queria trocar de carro este ano e também de casa, mas em tudo isso não pensou em Deus.
esta pessoa também buscou o sucesso emocional, fez de tudo para trazer felicidade ao seu coração. Ela sempre quis um relacionamento estável, feliz, mas de novo, não pensou em Deus. Agora, neste exato momento, a pessoa mais infeliz do mundo já sabe o que quer para a sua vida. Quer saúde, quer sucesso profissional, quer dinheiro, quer alegria, quer prazer, diversão, quer felicidade. Mas, novamente, sem pensar em Deus. Quem é essa pessoa? Talvez seja você. E a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 15, 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Então, meus irmãos, não faça parte deste grupo de pessoas que planejam, mas não pensam em Deus. Isso é arrogância. E Tiago já disse para mim e para você aqui que Deus, ele resiste. Deus, ele entra em guerra contra os soberbos, os orgulhosos. Deus, ele luta contra. E nós gostamos daquela frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? E é verdade, ninguém. Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Então Deus, ele resiste ao soberbo, ele resiste aos orgulhosos, aqueles que planejam essa vida desse jeito aqui, sem pensar em Deus. Então, meus irmãos, o texto aqui de Tiago é essa advertência contra eu e você planejarmos a vida sem sermos prudentes, consultando o Deus do universo, consultando aquele que rege todas as coisas. Tiago aqui, ele quer nos exortar daquilo que muitos de nós, talvez nem sabemos disso, mas incorremos num ateísmo prático. Talvez você vive como um ateu, talvez você é um ateu, e o ateísmo prático é viver como se Deus não existisse, não simplesmente não acreditar em Deus. A nossa arrogância às vezes é tamanha que nós vivemos sem levar Deus em consideração. Isso é o ateísmo prático, isso é arrogância, isso é orgulho, isso é dizer: Senhor, eu não preciso de você. Então Tiago aqui, ele faz uma crítica e um alerta por não olharmos nossa vida na perspectiva cristã. E eu tenho tentado fazer isso, e eu sei que isso é difícil, não é fácil. É hábito, é um treinamento, é uma obediência. Pensar biblicamente. Senhor, o que o Senhor pensa disso? Senhor, o que o Senhor acha disso? E eu sei que não é fácil. Porque nós somos condicionados a orar só quando a coisa aperta, ou quando a gente precisa de alguma coisa. A gente não é condicionado, nem treinado, nem acostumado a orar pedindo orientação de Deus para qualquer tipo de coisa que nós iremos fazer. E isso mostra a nossa arrogância, porque talvez você é um bom administrador, você é um bom comerciante, e você é tão bom que você não entre em audiência com Deus, em planejamento e saber da vontade dEle, se é bom fazer aquilo. Não, você é bom, você não precisa de auxílio. Então observa, na prática é muito fácil você e eu incorrermos num ateísmo prático. É muito fácil eu e você, né? Por isso que eu acho interessante, na área da saúde é a única área da vida das pessoas onde todo mundo se volta a Deus. Não tem jeito, porque na área da saúde muitas coisas a gente precisa de um milagre. E aí, às vezes a ciência, a medicina não nos atende, aí a gente vem para o Senhor. Senhor, eu espero um milagre, eu espero uma cura, eu espero isso, eu espero aquilo. Mas tirando a saúde, talvez nada mais na minha vida e na sua, a gente pensa no que Deus pensa de coisas que nós iremos fazer, de coisas que nós iremos empreender. Lucas do Rio Verde, por exemplo, é uma cidade onde, hoje está menos, mas ainda acontece. Pessoas migram para cá porque dizem que aqui tem muito dinheiro. Eu não achei ainda não, né? Aqui tem muito dinheiro para você pagar, para ganhar é mais complicado. Mas as pessoas vêm para cá com essa ilusão de que não, aqui é a terra onde nós vamos crescer, vamos ficar ricos. E as pessoas mudam daqui para aqui e mudam daqui sem levar Deus em consideração. As pessoas mudam para Lucas sem saber se tem uma igreja. As pessoas mudam para cá sem saber se é da vontade de Deus. As pessoas também vão embora com a mesma
facilidade, porque são donos da própria vida. É aquilo que Tiago vai condenar aqui. Não, nós vamos mudar, nós vamos fazer isso e vai dar certo. Isso é arrogância, meus irmãos, é isso que Tiago está querendo mostrar para nós aqui. Ele nos exorta a eu e você reconhecermos a soberania e providência do Senhor enquanto nós fazemos os planos. Porque é na dinâmica da vida, meus irmãos, que eu e você nos rendemos a Cristo. Eu e você, nós não sabemos viver. Aquela música do Titãs, né? Ela é verdade. É preciso saber viver. E eu e você não sabemos. Nós achamos que sabemos. Nós somos crianças adultas. Porque nós que temos filhos adolescentes, nós vamos ensinar as coisas para eles, e eles falam, eu já sei. Ou então eles falam, nada a ver. Ou então eles falam, não, não é assim não. Isso é arrogância. E a gente detesta isso neles. A gente às vezes quer até torcer o pescoço deles. Mas nós fazemos do mesmo jeito. Deus é bom e misericordioso. Ele poderia torcer o meu pescoço e o seu e não torce. E a gente critica os adolescentes, os jovens, e a gente faz do mesmo jeito. E o duro não é isso, o duro é que a gente às vezes está fazendo isso há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aí às vezes Deus precisa nos dar uma atenção melhor, onde Ele traz para nós alguns problemas, onde Ele bate a nossa cara num muro de realidades, para mostrar que é Ele quem é Deus e não eu e você. É Ele quem é soberano, é Ele quem controla a vida, e não eu, e não você. Então, meus irmãos, é somente em Cristo, somente pautado na palavra de Deus, nas Escrituras, que os meus planos e os seus planos não serão frustrados. E aqui, Tiago nos mostra 3 atitudes simples, para que eu e você possamos planejar a nossa vida. E a primeira atitude aqui, ele nos chama a atenção, para que ao planejarmos a minha vida, a sua, ao sonharmos coisas tanto para nós quanto para nossos filhos, para a nossa vida em geral, ele nos chama para uma atitude de dependência. Que nós possamos aprender que a nossa dependência vem de Deus. Observe aí os versos 13 e 14. Atendei agora vós que dizei, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, nós observamos aqui, meus irmãos, claramente nesses versículos aqui, como nós estamos como esses irmãos da igreja de Tiago aqui, planejando a nossa vida sem levar em conta Deus. Observa, atendei agora, hoje ou amanhã nós iremos, e observa, os verbos aqui, nós iremos, nós faremos, negociaremos, porque nós somos bons pra caramba, nós temos uma bola de cristal, eu sei o que tem na curva, olha o tamanho da nossa arrogância, porque eu e você, nós alegamos ser crentes, nós alegamos conhecer a Deus, nós alegamos ter nascido de novo, nós alegamos ser portadores do Espírito Santo do Senhor, mas numa fração de segundos, na minha vida e na sua, nós vivemos como se Deus não existisse. Nós vivemos como se aquilo que Deus falou e espera não fosse uma verdade absoluta. Vou dar um exemplo simples. Eu preguei no encontro de casal, e estou pensando em casamento aqui. Nós temos um número muito grande de pessoas que se juntam e não se casam. E a Bíblia diz que isso é fornicação, isso é adultério, isso é imoralidade sexual. Porque o sexo, ele é para dentro do âmbito do casamento. E o casamento, quem faz é o Estado, e a igreja reconhece. Mas e daí? Todo mundo faz isso. Eu não quero fazer um contrato de aliança com você, porque às vezes eu posso perder alguma coisa. Meus bens são seus bens agora, minha vida é sua vida. Eu não quero que você intrometa assim na minha vida. Então observa, numa coisa simples, numa fração de segundo, nós somos dominados pelos nossos desejos de controle.
Deus manda fazer e nós não vamos fazer. Nós vamos viver assim, Senhor. Isso é uma afronta a Deus. Por isso que eu e você temos que lembrar que Deus, quando Ele disse lá em Malaquias, porque eu, o Senhor, não mudo, porque Deus é imutável. Eu não consumo vocês, eu não mato vocês, eu não arruino com vocês. Porque Deus deixa claro algumas coisas para mim e para você, mas eu e você, meus irmãos, gostamos de testar o sistema. Eu e você gostamos de afrontar a Deus, chamar Deus para a guerra. Olha que arrogância, e é assim que nós fazemos quando tomamos essas atitudes. Então, nós vemos aqui claramente esse retrato fiel das nossas atitudes aqui no texto. No verso 13, ele usa esses verbos aqui, iremos. Veja a presunção, o orgulho, a arrogância deles de determinar o lugar. Eu vou para onde eu quiser. Aí depois ele vai dizer assim, passaremos. Observe aqui ainda, mais arrogância ainda, ao estabelecer o espaço no tempo determinado. Nós vamos aonde a gente quiser, e a hora que a gente chegar lá, a gente vai passar o tempo que a gente achar que tem que passar. Aí ele vai determinar o resultado disso tudo. Olha a arrogância do homem. Negociaremos e teremos lucros. Então observa, Tiago aqui, ele nos mostra de maneira clara como nós somos arrogantes, em determinar o futuro. Nós vamos para tal lugar, nós vamos passar esse tempo lá, e lá nós vamos negociar, nós vamos ter lucro, lá nós vamos ser abençoados, lá as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, porque nós somos crentes, e Deus é um Deus da bênção, Deus vai nos prosperar. E em momento nenhum você às vezes planejou colocar Deus no seu projeto. A maioria das vezes, meus irmãos, eu e você pensamos que estamos incluindo Deus no projeto, mas não estamos, porque às vezes nas nossas orações nós só avisamos a Deus aquilo que nós vamos fazer. Porque entrar em oração e pedir auxílio de Deus não é simplesmente, Senhor, eu planejei isso, vou para tal lugar, quero fazer tal lugar, quero viajar, quero planejar isso aqui, então quero avisar para o Senhor que eu vou fazer isso aqui, e muito obrigado, porque o Senhor vai me dar força, muito obrigado porque o Senhor está me abençoando. Então observa, isso aí é buscar a vontade de Deus? Não. E às vezes a gente cai nesse auto-engano, porque a gente quer. E quando eu e você queremos, meu irmão, só a graça e o poder de Deus para nos contrariar. Quando eu e você acha que é de Deus, não adianta. E talvez o nosso coração tenha nos enganado, porque os nossos desejos de sair, de fazer, de querer, de cobiçar e de ter, têm nos enganado constantemente. Então olha a arrogância daqui, nesse retrato aqui, dessas nossas expectativas de determinar aquilo que nós vamos fazer e o resultado. Eu e você não temos esse poder, meu irmão. Eu e você não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu estou até mais cauteloso para falar esse negócio aqui, porque, mas amanhã eu e você pode morrer. Eu estou falando esse negócio demais e tem gente perto de nós morrendo. E eu entendo como um alerta do Senhor. Mas eu não quero morrer agora. Quero morrer só com uns 90. Eu também não quero fazer nenhum velório. Nós somos aqui ministério da vida. Quero fazer casamento, apresentação de criança. Velório não está no meu planejamento, não. Batismo, essas coisas. E a gente esquece disso. Que a vida é um sopro, como ele vai dizer aqui, meus irmãos. Então, esse período aqui, na história da igreja aqui, ele foi marcado, talvez como alguns períodos que vocês viveram aqui, que chegaram em Lucas há muito tempo, de expansão comercial, empreendimento. Quando eu cheguei aqui, você comprava um lote ali no Bandeirante por 180, 200 mil. Um bom lugar. Hoje, com $500 mil, você não compra, dependendo do lugar. Olha, isso aqui é terra boa demais. Aonde isso no mundo dá um lucro desse? Não tem. Só Dubai. E às vezes a gente fica tão vislumbrado. Talvez você veio para cá, não foi porque Deus te trouxe, foi porque você quis.
Porque você viu aqui dinheiro, riqueza, poder, lucro. E você falou, é lá que nós vamos buscar. Então observe, meus irmãos, isso acontecia desde sempre, desde quando o homem é homem, isso acontecia. Há expansão territorial, há expansão de comércio, há terras prósperas. E as pessoas olham para quê? Olham para os seus desejos de ter dinheiro, ter vida boa, de não sofrer, de controlar as coisas. Porque quem tem poder aquisitivo, ele não é refém em muitas situações. Então esse desejo de cobiça das coisas nos domina. Então, no verso 13 aqui, ele vai apontar para nós essa segurança das coisas que vão acontecer. Porque, olha, ele faz o planejamento dentro de um prazo, 1 ano. Olha, meus irmãos, isso é muita arrogância diante daquele que é poderoso e pode todas as coisas. E a palavra aqui do grego, aqui, motines, no início aqui do verso 14, que a Revista Atualizada traduz por vós, ela tem um sentido qualitativo. Pessoas como vocês. Então, vós aqui, Tiago está dizendo, ei, pessoas comuns, vocês, vós, que são pó. Lembre-se disso, vocês são pó. Gênesis 3,19 diz assim, ó, lembra-te que é pó e ao pó tornarás. É esse que, ou isso que é eu e você. A Bíblia, meus irmãos, ela quer lembrar para mim e para você que nós somos criaturas, que nós fomos feitos e nós não podemos ditar e determinar os cursos dos eventos futuros. Deus aqui, através de Tiago, está querendo mostrar para mim e para você, não seja arrogante, não seja orgulhoso, eu quem determino. Eu acalmei meu coração com a vontade de ficar rico, o dia que eu entendi que, a Bíblia diz isso, né? Eu quem enriqueço e eu quem empobreço. É Deus é quem faz. Quando eu entendi isso, eu descansei meu coração. E às vezes as pessoas ainda não entenderam que tudo vem de Deus. É Deus é quem está por trás de todas as coisas. Nós estamos falando um pouco sobre isso na EBD. Então, meus irmãos, nós somos pó, e a Bíblia quer mostrar para mim e para você que nós não podemos decidir nada. O próximo suspiro que entrou no seu pulmão aí, ou que vai entrar, é Deus é quem colocou. Lá em Lucas 12, vai contar uma parábola de um homem muito rico, que de tão rico, de tanto lucro que ele teve, ele falou assim, eu ganhei demais, minha produção, a safra deu demais, deu mais do que eu planejei, eu vou até destruir tudo que eu tenho, e eu vou agora beber, vou regalar, vou aproveitar, e vou curtir minha vida, porque agora eu estou rico. É interessante que o verso seguinte, a Bíblia diz assim, que Deus vira para ele e fala assim, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma, e o que tem se preparado, para quem será? A morte interrompeu os planos desse homem. E às vezes, meus irmãos, nossa arrogância de determinar lugar, de determinar tempo, de determinar resultado, a gente esquece da nossa fragilidade, de que amanhã talvez nós poderemos enterrar um grande sonhador. Essa é uma realidade. Douglas Moo, um comentarista sobre isso, ele diz assim, a vida humana é insubstancial e transitória. Está aqui no minuto e no seguinte se foi. A doença, a morte, acidental ou a volta de Cristo podem abreviar nossa vida com tanta rapidez quanto o sol da manhã dissipa a neblina ou como uma mudança na direção do vento desfaz a fumaça. Veja como eu e você estamos distantes do que a Bíblia nos ensina. Provérbios vai dizer assim, Provérbios 27:1, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não te glories, amanhã nem aconteceu, amanhã não existe. Por isso que as pessoas andam ansiosas, depressivas, porque vivem fora do tempo real. O tempo é hoje, o tempo é agora. Amanhã não existe, e o ontem também não existe. Mas às vezes nós gostamos de ficar preso
no tempo que não existe. Por isso que a Bíblia vai dizer, não te glories do dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. E nem fique preocupado com o dia de ontem, porque o que já aconteceu não pode ser mudado. Nós não podemos ter certeza do que nos acontecerá amanhã, quanto mais daqui a um ano, imagina. Aí o texto, ele pergunta para mim e para você aqui, ó, o que é a vossa vida? Ele faz uma pergunta, e aí em seguida ele responde, eu vou te mostrar qual que é a sua vida. Ele vai dizer, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. É isso que é a minha vida, é isso que é a sua vida, uma fumaça, aquele bafinho de manhã que a gente faz, acabou. Essa é a vida que eu e você temos. O Salmo 39, 5 e 6 diz assim, ó, destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Em vão. Lembra de Salomão? Vaidade. Vaidade de vaidades. O Salmo 103, 3 diz assim, ó, porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como fornalha. Tiago, então, meus irmãos, ele repreende aqui, ele exorta qualquer tipo de planejamento para um futuro em arrogância, onde nós queremos determinar o futuro das coisas e não levar em consideração o que Deus pensa, o que Deus diz e a providência de Deus, a qual está oculta nele. E é muito fácil eu e você planejar as coisas sem prestar atenção naquilo que Deus já revelou, como eu dei o exemplo, por exemplo, do casamento. Deus já disse com quem que nós devemos nos casar, e às vezes a gente fica se perguntando, será que eu posso casar com essa pessoa? Ela é tão boa, só falta ser crente, e Deus já disse. E aí você determina um belo casamento, você determina uma vida linda com seu cônjuge, mas você, lá no comecinho, você desobedeceu a Deus, se juntou com alguém que era pagão. E Deus, às vezes, por sua graça e misericórdia, nos socorre. Então, meus irmãos, a nossa vida é assim, um sopro. O salmista, o Salmo 90, Moisés, ele vai nos ensinar a orar. Senhor, me dê um coração sábio, para mim contar os meus dias, para mim olhar a vida, para mim analisar a vida, para mim não passar nessa vida de qualquer jeito. Me dê sabedoria, me dê um coração sábio. John Piper, no seu livro Graça Comum, que eu recomendo você comprar, ele vai dizer para nós que o propósito de Tiago aqui é dizer que Deus é o Senhor de tudo. Não importa se nós conseguiríamos chegar aonde nós planejamos, ou se viveremos apenas até o fim desse sermão. Que você tem que sair daqui sabendo que Deus é Senhor de tudo. Mesmo que você nem termine esse sermão, mesmo que todos os seus planos e seus sonhos não se concretizem. É por isso que a gente está vendo Abacuque, a gente consegue agora começar a entender, a gente vai entender com mais clareza, quando Abacuque lá termina a carta, ainda que a figueira não floresça. Ele entendeu a soberania de Deus, ele entendeu o poder de Deus, ele entendeu o amor de Deus, ele entendeu a sabedoria de Deus. Então, meus irmãos, essa é a primeira atitude que eu e você devemos ter, colocar a nossa dependência em Deus. A segunda atitude aqui é que a nossa direção venha de Deus, não só a dependência, mas a direção. Olha o verso 15, ele vai dizer assim, ó, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. É interessante que há aqui um pouco de ironia, né? Porque Tiago, ele sabia que os seus leitores originais, eles entenderiam. Porque dizer que se Deus quiser, era um costume pagão. Isso aqui não era um costume da igreja. Era dizer como se diz lá os muçulmanos, Inshallah, que é se Deus quiser também. São frases de efeito, onde você diz sem pensar no que você está dizendo.
Então o Tiago aqui, ele está com um pouco de ironia dizendo assim, até os pagãos, mesmo que de boca para fora, eles dizem, se Deus quiser, quanto mais vocês, igreja, quanto mais vocês que conhecem a realidade da soberania de Deus. Então Tiago aqui, ele ressignifica a expressão em se o Senhor quiser. Ele é Senhor, lembra? Se o Senhor é quem domina. E Ele nos chama à humildade, onde nós nos submetemos ao senhorio dEle. Então, o nosso casamento é do jeito que Ele acha que tem que ser. A nossa vida, do jeito que Ele acha que tem que ser. A educação de filhos, do jeito que Ele acha que tem que ser. A minha vida comum, do jeito que Ele acha que tem que ser. E não do jeito que eu e você achamos. Ele é o Deus, Ele é o Senhor. Tiago aqui, ele quer mostrar para mim e para você que esse Deus, ele é único, ele é verdadeiro, é soberano, não tem outro. Ele é o único, ele é o Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que ele entendia da soberania de Deus. Olha, o apóstolo Paulo, que ele mostra para nós que ele viu coisas que ele não pôde contar. Deus mostrou coisas para Paulo e levou ele, e ele vai dizer assim, ó, eu fui. E eu nem sei se eu fui no corpo ou fora do corpo, o Senhor sabe. Mas Deus me mostrou coisas que eu nem posso contar para vocês. Deus deu tamanha revelação para Paulo, que ele coloca um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que ele não se ensoberbecesse. Esse homem que teve essas experiências, o maior pregador do Evangelho de todos os tempos, ele escreveu praticamente quase todo o Novo Testamento. Ele entendia. Lá em Atos 18, 21, ele vai dizer assim, ó, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Ele vai dizer aos coríntios, assim, lá em 1 Coríntios 4, 19, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Ele promete aos crentes de Corinto passar algum tempo com eles. E ele continua, se o Senhor permitir. Lembra, meus irmãos? Deus está querendo mostrar para mim e para você que Ele é o Senhor, e nós somos os seus servos. Ele está querendo chamar a nossa atenção. A Bíblia aponta para mim e para você ter esse compromisso fixo na minha mente e na sua, de pensar em todos os aspectos, se o Senhor quiser. Qual é a vontade de Deus? Por que eu posso? O que eu não posso? Isso é um exercício diário. Se eu e você não nos comprometermos a pensar no que Deus quer, no que a Bíblia espera de mim e de você, nós iremos viver como animais. Sem pensar, sem levar Deus em consideração. E aí no verso 16 aqui, ele nos exorta contra a nossa arrogância, a nossa prepotência, o orgulho e a autossuficiência. Ele vai dizer assim, ó, agora, entretanto, vós jactais da vossa arrogante pretensão. Toda jactância ou todo orgulho semelhante a isso, vem da onde? Do maligno. É maligno. Não é a sabedoria lá do alto. Esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo, de controle, de poder, é maligno. E às vezes nós temos no coração da nossa resistência, sentado no trono, não o Senhor Cristo Jesus, mas o Senhor poder, o Senhor controle. E é fácil de você descobrir. Se na sua casa só a sua palavra vale, o seu Deus não é Cristo, é o controle, é o poder. Às vezes as pessoas querem dinheiro, nem para ter o dinheiro em si, mas para controlar, ter poder. Porque dinheiro, ele, em alguns casos, ele conduz as coisas. Então lembre-se, é muito fácil de nós substituirmos o único e verdadeiro Deus e colocar outro no lugar do nosso coração. Por isso que Paulo vai dizer, Tiago ele começa o verso 4 dizendo, problema das contendas, das brigas, está no coração de vocês, nos desejos de vocês, que são desejos egoístas, só pensam em vocês, vocês não levam em consideração o outro, você esqueceu que o seu cônjuge é para você cuidar, para você amar, o seu filho é para você amar, educar, o seu trabalho é para você glorificar Deus lá,
Mas nós não. Nós achamos que o nosso cônjuge é nosso servo. Nós achamos que o nosso patrão, ele tem que ser o nosso servo. Nós achamos que os nossos filhos têm que fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, e ai deles, se eles não cortarem aonde a gente riscou. A gente quer uma igreja do nosso jeito, a gente quer crentes do nosso jeito. Lembra? É a minha opinião que prevalece. Isso é alguém que deixou sentar o desejo de controle, de poder no coração. Isso não é bom. Deus aqui, ele acabou de dizer assim, ó, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Ou seja, quando você reconhece que necessita de Deus, ele te enche de graça, de poder, para que você possa vencer esse pecado. Por isso que ele fala assim, ó, resistir ao diabo. E às vezes nós queremos resistir às pessoas da igreja, resistir às pessoas que moram conosco, resistir às pessoas do trabalho. E nós devemos resistir ao diabo. Lembra? Nós lutamos com as pessoas erradas. E Paulo vai dizer para mim e para você que a luta não é carnal. Nossa luta é espiritual. E nós temos deixado o diabo ganhar espaço. Por quê? Porque nós fizemos do soldado que ajuda na batalha o adversário. Você dá um tiro no soldado que luta com você, por você, para você. E aí nisso o diabo deita e rola nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nas nossas vidas. Lembra, Tiago está querendo combater coisas que aconteciam dentro da igreja. Isso aqui é para crente, é para a igreja. Tiago está querendo nos alertar, meus irmãos. Deus aqui, ele abomina um coração orgulhoso. Deus, ele reprova qualquer intenção do homem de achar que ele pode alguma coisa. Porque isso aí é idolatria, dizer no seu coração que você não precisa de Deus e está muito bem sem Ele. Que tudo que você tem, tudo que você precisa, o seu próprio esforço vai conseguir. Isso é arrogância. João vai dizer para nós, lá em 3:27, que o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Olha, meus irmãos, Deus é quem faz. Tudo que você tem, foi Deus quem te deu. Talvez Deus usou o seu trabalho como meio. Talvez Deus usou pessoas, mas veio das mãos de Deus. Não foi você que é o precursor dessas coisas. Jeremias vai dizer para mim e para você assim, ó, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Quem é o Senhor? Ele, e não eu e você. E Ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. A nossa glória, meus irmãos, não está em ter coisas. A nossa glória está em conhecer a Cristo Jesus. A nossa glória é poder hoje, que em todo lugar aí muitos comemoram a Páscoa, saber que a nossa Páscoa é comemorada todos os meses com a ceia do Senhor. É saber que em Cristo Jesus nós temos redenção, em Cristo Jesus nós temos perdão, em Cristo Jesus nós temos esperança. Isto é que é onde eu e você devemos nos gloriar. Se glorie em saber que Deus te encontrou quando você estava perdido, morto nos seus delitos e pecados. Isso que é a alegria da sua vida, isso que deve motivar você a levantar todos os dias da cama. Mas não, às vezes a gente se gloria nas coisas erradas, se gloria na nossa sabedoria, porque Deus é bom e Ele dá esses dons a nós. Se glorie nos recursos que Deus tem nos dado. Não faça isso. As pessoas que não levam Deus em conta no planejamento de sua vida, elas também se vangloriam e se orgulham disso. E nisso estão testificando a sua autonomia e independência do Senhor, e isso não é bom, meus irmãos. Aqui Tiago vai dizer que esse orgulho é maligno, e ele não vem de Deus. A Bíblia aqui está nos advertindo contra essa tendência do mundo, mesmo que de forma sutil, a começar a pensar que nós controlamos a adoração e a direção das nossas vidas. Não controlamos. Não controlamos, meu irmão. Nós estamos passando por isso na nossa família.
Meu sogro entrou no hospital andando, falando. Agora ele está lá, sofreu um AVC e pela graça de Deus nós temos orado para que Deus restaure e restitui. Mas ele saiu com a fala comprometida e com o braço pendurado. Assim, ó, no abrir e no fechar de olhos. E às vezes eu e você acha que não, eu tenho um planejamento aqui e ninguém tem poder de mexer no meu planejamento. Está tudo organizado. Não, meu irmão. Às vezes eu converso com algumas mães, e eu acho interessante isso, que algumas mães, elas acham que elas são tão boas mães, que ninguém serve para cuidar dos filhos delas, nem Deus. Eu conheço pessoas que sofrem antecipadamente de medo de morrer, porque quem vai cuidar desses meninos? Olha, gente, isso é de uma arrogância, de uma prepotência, porque você está dizendo assim, ó, ninguém serve para cuidar desses filhos aqui, porque só eu, se eu não estiver aqui, eles estão perdidos. Meus irmãos, Deus cuida dos pardais, nenhum deles cai sem a permissão de Deus, mas aí, não. Então observa, meus irmãos, é muito fácil o nosso coração nos enganar, achando que nós somos servos, e na verdade nós somos os grandes arrogantes, e talvez é por isso que Deus nos mantém nessa condição, e é bom que Deus nos mantenha na dependência e no sofrimento, porque se Deus nos tirar do sofrimento, a gente sai da igreja. Eu sou de uma época que quase ninguém tinha carro. Todo mundo aqui lembra disso, né? Carro hoje é uma necessidade, mas quando a gente era menino, carro não era todo mundo que tinha. E aí a gente orava, Deus, nós precisamos de um carro. As famílias, né? E carro era caro. E rapaz, e a galera ia para a igreja de ônibus, pegava 2, 3 ônibus, não faltava culto, ia de manhã, ia de noite, ia de ônibus, aquela peleja, debaixo de chuva. Mas aí Deus dava um carro. Aí agora não vai mais para a igreja, porque tem que visitar os parentes, tem que ir para a beira do rio, tem que pescar, tem que fazer tanta coisa. Então observa, às vezes Deus, como Ele conhece o meu coração e o seu, Ele tem que nos manter andando de ônibus. Ele tem que nos manter assim, ó, porque o nosso coração ainda não entendeu e não se arrependeu da nossa arrogância. Por isso, meus irmãos, que eu tenho pedido para vocês, aprendam a orar, pedindo para que Deus revele os verdadeiros desejos e motivações do seu coração. Quando você tentar fazer alguma coisa, pergunte, Deus, eu estou querendo fazer isso, mas por quê? Qual que é a motivação? Será que essa motivação minha é correta? Me mostra, Deus. Porque às vezes Deus ele bota um pé no barranco para te proteger, para te guardar. Então, meus irmãos, nós não temos essa autonomia de determinar a direção e duração da nossa vida. Não temos. Não temos. O pensamento do mundo diz que você é o autor do seu destino, né? Isso é a frase dos coaches, é a coisa mais... Eu vi um coach que diz que é crente, ele vai dizer assim, ó, o lápis está na mão de Deus, mas a borracha está na sua. Olha que arrogância. Não, meus irmãos. Os meus dias e os seus dias estão determinados, escritos, antes mesmo de eu e você nascermos. O profeta Isaías, quando ele foi chamado, Deus fala assim, ó, no ventre eu te chamei. No ventre eu tinha um plano para a sua vida. Deus fala para Isaac assim, ó, Jacó, é esse que eu quero. E a Bíblia deixa claro, eles não tinham feito nada, eles tinham nem nascido, eles não tinham feito nem o bem nem o mal para que alguém disse, não, é porque ele é melhor do que eu. Não, foi Deus que fala. Só que na minha vida e na sua é assim também, só que Deus não revelou, e nem vai. Por isso que nós andamos por fé, crendo naquele que vai conduzir a minha vida e a sua até o final. Por isso que Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Quem começou a boa obra na minha vida e na sua? Cristo, desde o dia que Ele se revelou a mim e a você, e Ele começou o processo de salvação, minha e sua. E aí Ele nos justifica, Ele nos santifica, e aí Ele nos glorifica. Meus irmãos, nós temos que nos render ao senhorio de Cristo.
E em último aqui, que a nossa dependência, ou nossa dependência foi agora, nossa obediência esteja em Deus. Que nós possamos obedecer a Deus. Ele vai dizer assim no verso 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, nisso está pecando. Tiago deu uma lista de coisas que agora você sabe o que tem que fazer. Durante o sofrimento, o que você tem que fazer? Ore ao Senhor pedindo sabedoria, não duvidando, mas com fé que você recebe. Se você sabe disso e não faz, está pecando. Porque quando você não pede sabedoria de Deus, você já está dizendo: eu não preciso da sabedoria do Senhor, deixa que comigo eu resolvo. Aí quando ele vai para o capítulo 2, ele vai falar de obras. Ele vai dizer assim, a fé que você coloca na boca tem que ser vivida na prática. Então se você sabe que aquilo que você diz, crê e não vive, isso é pecado, não pode ser assim. As palavras que tem que sair da boca tem que ser palavras de vida, palavras de bênção, palavras que honrem a Deus e não palavras que geram morte, palavras que trazem contenda, rebelião. Quando você não faz isso, você está pecando. Por isso que Tiago diz assim para nós: tornai-vos, pois, praticantes e não ouvintes da palavra. Lembra, Tiago ele é prático, Tiago ele é da ação, ele fala o que tem que fazer e mostra como é que tem que viver. Tiago é o irmão de Jesus, ele viu Jesus, ele nasceu talvez pouco tempo depois de Jesus, ele cresceu com o mestre, com Deus, ele sabe como que deve viver. E aí, se você sabe o que tem que fazer e não faz, você está pecando. O que Tiago está dizendo assim, vocês receberam instrução, vocês já foram discipulados, vocês sabem o que tem que fazer, e quando vocês não fazem isso, agem orgulhosamente, e isso é pecado. Então, já que vocês sabem o que tem que fazer, façam, porque é isso que Deus espera de você. Deus não é igual eu e você não, meu irmão, que fica para os nossos filhos assim, se você não fizer, eu vou te dar uma surra, aí eu vou pegar o chinelo, Deus não é assim, meu irmão. Deus ele nos dá o comando e espere que eu e você nós obedeçamos. Deus não nos dá uma segunda opção. Por isso que em Deus ou você obedece ou desobedece, ou você serve ou você não serve, ou você é crente ou você não é crente, ou você vive ou você não vive. Não tem meio termo com Deus. E é preciso abandonar tanto as coisas que nós sabemos e não fazemos, quanto aquela que nós omitimos, porque a omissão também é pecado. Então, meus irmãos, Deus ele nos chama a depender dEle, Deus nos chama a olhar para Ele. Você já sabe o que você tem que fazer, você já ouviu o tempo demais, chegou a hora de você ser crente maduro. Por isso que Tiago vai dizer assim, sede perfeitos. E a perfeição aqui é maduros. Vocês têm que ser crentes maduros. Tem que crescer, tem que amadurecer, melhorar de vida no sentido não financeiro, mas no sentido de conhecer a Deus. Servir a Deus com alegria, com intencionalidade. Não fazer de Deus um mordomo. Tem muita gente que acha que Deus é um gênio da lâmpada, que quando você tem um desejo, você vai lá e esfrega. Deus não é assim, meus irmãos. Deus, Ele é Deus. Por isso que todo louvor, toda glória e toda adoração é a Ele, e não a mim e a você. Por isso que o próprio Jesus nos disse para nós buscarmos primeiro o reino dEle, e não o nosso. E isso tudo começa na motivação do coração. O problema está nos desejos pecaminosos. O problema está no meu coração e no seu, que nós desejamos primeiro o nosso reino e não o reino de Cristo.
E aí o resto que acontece na minha vida e na sua é uma sequência da consequência dos nossos amores distorcidos. Nós estamos com um Deus errado no coração. Então priorize o reino de Deus. Priorize Cristo. Ter vida abundante é ter vida em Cristo Jesus. Ter vida abundante é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. É fazer aquilo que o Leomar fez hoje de manhã. Pôs a sua cruz no ombro e seguiu. Então, meus irmãos, Cristo, quem morreu por mim e por você, por causa da morte e ressurreição dele, nós agora podemos cumprir tudo isso aqui. E nós devemos cumprir em amor. Então nós devemos fazer aquilo que Deus espera de mim e de você. Obedecer a Deus, nós não obedecemos porque nós queremos receber algo. Nós obedecemos porque nós, lembra de manhã, a nossa identidade é que nós já somos filhos, nós já somos herdeiros. Nós obedecemos é porque amamos. Mesmo que Deus não atenda aos nossos desejos. Então você tem que entender, meu irmão, que a dependência, a obediência tem que estar no lugar certo. E eu encerro com a frase de um autor, ele diz assim, Deus te dá liberdade, dentro dos parâmetros das Escrituras, para fazer escolhas sábias e não corretas. Lembre-se disso. Deus, Ele te dá sabedoria nas Escrituras para fazer escolhas sábias e não corretas. Porque às vezes nós queremos respostas lógicas e nós às vezes não teremos. Então a sabedoria de Deus faz com que eu e você possamos escolher de maneira sábia. A dinâmica não é o que é certo e o que é errado em muitas vezes, mas é o que é sábio aos olhos de Deus. Por isso que Provérbios 3:5 vai dizer assim, confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.